Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel, Marcel, demais participantes. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho, a gente já está aguardando só a professora entrar para iniciar, tá bom? Eu vou passar. Certinho. Oi, Boa tarde. Oi, Fátima, boa oi, tarde. tudo bom? Você vai tocar aqui com o grupo? Pode passar o host para mim. Se a Tá legal. professora entrar, eu passo para ela. Tá legal. Tô passando aqui. Obrigado. Prontinho, Fátima. Tá joia, obrigada. Qualquer coisa, se ela entrando aqui, às vezes ela está com problema de conexão, qualquer coisa ela entrando, eu passo para ela depois. Combinado. Obrigado.
chama a Kelly Stark naquele WhatsApp, porque ela não entrou na sala até agora. Uhum. Gente, eu vou dar só mais um minutinho aqui, eu já começo, tá bom? É só para dar os 5 minutos de tolerância, tá? E aí eu Certo. começo às 16h20, um segundo só. Certo. Tá conseguindo ouvir? Tudo tranquilo? Tô sim, tô te ouvindo sim. Tá bom, obrigado. Mais um minutinho só, eu já começo. Sem problemas. Bom, gente, vamos lá? Boa tarde. Se vocês puderem abrir, por favor, as câmeras, só para não me sentir sozinha e abandonada. Eu vou só pegar aqui a ordem dos trabalhos na sala, um minuto só. Deixa eu ver aqui. A minha primeira orientação é o seguinte: vocês têm 15 minutos para apresentar e 5 para perguntas. Então, eu vou colocar meu cronômetro aqui para 20 minutos. Quando faltarem 2 minutos para os 15 minutos de apresentação, eu vou cortar vocês vão ouvir uma voz do além dizendo 2 minutos, tá? Sou eu avisando que acabou, está acabando o tempo para vocês finalizarem. Aí eu abro para que os outros possam participar e colocar questões ou fazerem observações se quiserem, né? E aí a gente vai passando de um trabalho para o outro. Eu não obrigatoriamente sigo a ordem que está lá, então a minha primeira pergunta é: tem alguém que tem problema de horário e que precise apresentar primeiro ou que precise apresentar por último? Não? Se possível... Pode falar, Gabriel.
Se possível, a gente gostaria de apresentar primeiro. Ok. Você, Luiz, quer apresentar em segundo? Pode ser na sequência. Eu tenho um probleminha depois das 18, então... Ah, como não, vai eu até te as coloco em 18h15, segundo, então. não, tá Ok? jóia. Fica tranquilo. Eu vou só anotar aqui na minha planilha. Então, Luiz César no segundo. Deixa eu só atualizar ela aqui. Para não ter problema. Gabriel no primeiro. Luiz César no segundo. Ok. Vamos lá. Então, Gabriel, você tem a partir de agora exatamente 15 minutos para a sua apresentação, tá? Eu vou marcar meu cronômetro aqui e qualquer coisa eu interrompo se você estiver perto de estourar o tempo, tá bom? Certinho. Boa apresentação. Deixa eu só compartilhar a tela primeiro, por favor. Por favor. Tá conseguindo ver? Entrou? Coloca aí no modo de tela cheia. Ok, perfeito. Certo? Vou começar a marcar, tá bom? Tá bom. Boa apresentação. Prazer. Obrigado. Prazer, meu nome é Gabriel. Essa é a Stephanie. Esse daqui é o Gabriel Djomilson. Nós somos acadêmicos da ITEPAC Porto Nacional. E hoje nós viemos apresentar o nosso projeto de Rosa em Roxo, através deste artigo que a gente submeteu, o Histologia Ativa, explorando a aprendizagem por meio digital. Nós somos acadêmicos daqui da ITEPAC e somos também monitores acadêmicos do primeiro e do segundo período, e visando uma melhor aprendizagem para os nossos alunos, vendo todas as dificuldades que eles estavam tendo para poder lidar melhor com essa realidade nova, né, para eles, a gente pensou num meio em que a gente pudesse disponibilizar para eles um conteúdo mais acessível e mais interessante. Dessa forma, a gente chegou na metodologia ativa, onde o estudante ele consegue ter uma interatividade melhor com o meio digital, e voltado principalmente para a parte de histologia, que é o enfoque do nosso trabalho, associado a metodologias ativas e conteúdos digitais, para que assim a gente possa tornar o conteúdo mais interativo e estimulante para o nosso aluno. Nosso desenvolvimento, nosso trabalho, a gente fez um apanhado de autores que trabalharam as metodologias ativas de aprendizagem, principalmente associadas com o meio digital. O Lovato, Macedo e colaboradores sugeriram que as metodologias ativas têm a capacidade de promover o maior interesse e a motivação dos estudantes. E isso, associado com as novas abordagens de ensino, conseguem superar os métodos de ensino tradicionais, que já não são tão eficientes, especialmente no âmbito do ensino superior. Assim também, Nogueira, Lopes, Castro, Lima e colaboradores, eles defendem que empregar novas estratégias de ensino tem a capacidade de promover conexões cognitivas e emocionais nos alunos. E aí eles abordam principalmente o design thinking, que é uma estratégia de ensino em que você consegue, através de abordagens criativas, conseguir promover o pensamento crítico associado com o conteúdo teórico ao receptor, no caso, os alunos estudantes. E, com isso, conexões emocionais, a partir dos designs e abordagens criativas, são estabelecidas por meio dessas novas abordagens de ensino. E, especialmente, o Lima, ele traz que as mídias digitais associadas com essas novas abordagens promovem o rompimento de barreiras, tanto barreira temporal, quanto barreiras também locais. E, com isso, com esse rompimento de barreiras, obtém-se uma maior acessibilidade à educação médica, especialmente, que é o enfoque do nosso trabalho. Com isso, né, na metodologia do nosso trabalho, a gente descreveu as etapas com que foi elaborado o nosso projeto. Então, ele é intitulado de Rosa em Roxo, né, como o Gabriel Rosa havia comentado, é uma metodologia de aprendizagem ativa,
que foi desenvolvida no meio digital, e especialmente utilizando as redes sociais. No caso aqui, em específico, o Instagram, né, que é um tipo, né, um grupo de abordagem associada com maior interação com o público jovem, né, já que é um meio de massa. E a maioria dos estudantes tem esse acesso muito eficiente com o Instagram em específico. Daí, a gente utilizou o Instagram para poder abordar a disciplina da histologia de uma forma lúdica que utilizasse do design thinking. Essa abordagem foi feita, né, foi aplicada no curso de medicina do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, o ITEPAC de Porto Nacional. Então, a gente, como eu comentei, né, a gente criou um perfil no Instagram, com @derosaemroxo, que disponibiliza materiais com resumos teóricos, né? Foi uma parte do trabalho que a gente conseguiu desenvolver 3 volumes de resumos teóricos e aplicação prática desses resumos teóricos. Então, a gente esperou, como foram 3 volumes, os 2 primeiros foram abordagens teóricas dentro da histologia básica, e o terceiro foi uma aplicação prática desses 2 primeiros volumes. A gente também, no Instagram, além de disponibilizar esse material, a gente disponibiliza dicas para otimizar o aprendizado no laboratório, estruturas, também a gente detalha as estruturas do microscópio, né, que foi uma percepção que a gente teve na nossa experiência como monitores, a dificuldade de manejo desse microscópio, então a gente utiliza ele, detalha ele no Instagram, justamente para melhorar o aprendizado nas práticas laboratoriais. O Instagram também inclui as análises de 45 lâminas de tecidos, né, os tecidos abordados na grade de primeiro e segundo período do curso de medicina. Então, a gente fez uma seleção das principais lâminas que são abordadas na prática laboratorial e fizemos a análise dessas lâminas, certo? O FISH também oferece informações dos tecidos mencionados, né? Como eu falei, os tecidos que são da grade curricular do primeiro e segundo período, e as seleções foram feitas, como eu falei, utilizando a referência da prática laboratorial, né? As lâminas com mais frequência nas nossas práticas. Aí aqui a gente tem a representação, a gente utilizou uma print, né, do smartphone para demonstrar realmente a flexibilidade, a facilidade com que o aluno, o estudante, tem para poder ter acesso a esses conteúdos e fazer uma revisão, né, e ter acesso também aos nossos materiais teóricos. Então, aqui a gente conseguiu aplicar 45 publicações, né, que são as 45 lâminas, que foram analisadas em cada postagem. A gente utilizou cortes histológicos, né, que foram retirados da plataforma HistologyGuide, né, a gente vai apresentar mais à frente, mas é uma plataforma online que a gente consegue fazer um download de lâminas, e com isso a gente editou essas lâminas de modo que a gente conseguisse fazer a análise, né, numerando, né, ou então detalhando aqui por meio de letras. Aqui segue o link, né, que a gente vai disponibilizar os materiais teóricos, e aqui a gente tem a ilustração de uma dica, né, que a gente disponibilizou de como utilizar a foto da lâmina, né, que foi tirada no laboratório, como utilizá-la com as ferramentas de edição do Instagram. Então, a gente demonstrou como tirar a foto, né, da lâmina e como utilizar essa lâmina, como estruturar, detalhar e aplicar o conteúdo teórico que foi aprendido na prática laboratorial, utilizando os recursos de edição do Instagram, né, aplicando setinhas, entre outros detalhes que a edição do Instagram permite. O projeto ele consiste na disponibilização de materiais teóricos, né, e práticos, que, como eu falei, foram divididos em 3 volumes, os 2 primeiros de conteúdos teóricos referentes ao primeiro e segundo período do curso de medicina, da grade do curso de medicina do ITEPAC Porto. O terceiro ele vai conter os exercícios, né, que aplicam ao conteúdo teórico dos 2 primeiros. Esses materiais foram desenvolvidos com base na bibliografia de referência da faculdade, certo? Que, no caso, é o Rosa e o Junqueira. A integração entre eles, das duas bibliografias, permitiram a produção dos trabalhos. Também seguiu-se, né, para a seleção dos tecidos, organização do material, foi tido como referência a grade curricular do ITEPAC Porto, que estão disponíveis, né, todo esse material está disponível no perfil aberto, né, intitulado de Rosa e Roxo, e tem livre acesso para todo mundo, né, gratuitamente. Aqui a gente consegue identificar
ao link, né, o link de acesso na biografia do Instagram. Essa aqui é a página principal, em que a gente tem acesso ao ROS em PDF, né, o livro referência como PDF, ao Junqueira, o segundo livro referência, a caixa de slide virtual, como eu falei, né, que é aquela plataforma, o Storage Guide, em que a gente consegue fazer o download de lâminas e a análise de lâminas de forma online, e aqui os volumes, né, que foram organizados a partir da integração das literaturas, que estão disponíveis para download gratuitamente. Boa tarde, meu nome é Gabriel. Vou falar aqui um pouco sobre resultados de discussões, né? Então, nosso projeto de Rosa Ruth, né? Ele se traduz como uma solução de uma aprendizagem virtual, né? Estimulando esse aprendizado e a contextualização do conteúdo teórico, né? Com as práticas laboratoriais. As estratégias implementadas, ela teve um foco na inovação, né? Que aí proporciona uma abordagem ativa, né? Transformando esse aluno em um protagonista do seu aprendizado, evidenciando ainda mais a metodologia ativa de ensino. O projeto busca melhorar essa experiência para os alunos, né? De ensino inovador, e contribui para a qualidade de ensino. Bom, partindo agora para o nosso encerramento, a gente recebeu alguns feedbacks empíricos, né, no dia a dia, acerca do nosso projeto, que foram positivos não só na nossa instituição, como outras instituições associadas e por onde o nosso projeto acabou se disseminando, né? Com isso, assim como o Gabriel falou, a gente espera que torne os nossos alunos, né, alunos que possam inspirar novas tecnologias, não só na parte da saúde, como também na parte da educação, e que eles se tornem pessoas que possam didaticamente melhorar as suas notas, né? Seu aprendizado teórico como um todo. Dessa forma, essas foram as nossas referências. E gostaríamos também de agradecer a nossa professora Karina Gosch, né, que foi a nossa orientadora, que disponibilizou também as lâminas para que a gente pudesse fazer todo um apanhado geral. O nosso projeto também conta com lâminas próprias, da nossa autoria, e esse foi o nosso projeto. Fátima, você Tá está mutado. muda. Eu esqueço aqui que eu me deixo muda para não atrapalhar. Se alguém quer fazer algum comentário, alguma observação, alguma pergunta? Eu quero parabenizar os três, né, que trabalharam muito bem. Essa parte ativa de vocês e com o Instagram aí é algo bastante interessante. Dá para se usar não só em medicina. Nós temos em outras áreas também essa mesma lógica aí. Parabéns. Obrigado. A professora Karina pediu para que eles apresentassem o trabalho porque ela estava com um problema de horário, então eles são os coautores dela nesse processo. Tá? Mais algum comentário? Não? Então eu vou passar para o Luiz. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Obrigado. Vamos lá. Ela ainda não está no modo apresentação. Agora, ok. Agora, ok? Ok, Luiz. Eu vou contar a partir de... Oi? Não, pode? Ok, podemos. Contando a partir de agora, tá bom? Tá joia. Então, boa tarde a todos. Eu estou aqui com um trabalho, na verdade é um estudo de caso, tá? Onde a gente usa ferramentas digitais para fazer a avaliação por competência. Tá? Eu sou o Luiz Turco, sou engenheiro industrial mecânico, mestre e doutor aí na área de ciências térmicas e professor da graduação no curso de engenharia mecânica, aqui na PUC desde 2012. As coautoras também é a professora Joyce, ela é engenheira civil, mestre em recursos hídricos e ambientais,
também professora aqui da casa desde 2015, na área de engenharia civil, e a professora Fabiana Austin, também engenheira civil, mestre em engenharia de transportes, e está aqui na casa desde 2013. Como eu comentei, né, é um estudo de caso, então a gente já vem trabalhando com as metodologias ativas aqui na PUC há algum tempo, tá? E além do ensino por competência, agora nós estamos com um grande desafio que é avaliar por competência, né? Quando a gente ensina por competência, é uma fase, mas nós precisamos avaliar por competência. E aí, o uso das ferramentas digitais passa a ser algo bastante interessante para esse processo, né? Bom, o contexto específico desse caso, desse estudo de caso, é que a disciplina de projeto de refrigeração e climatização, ela é uma disciplina de 8º período do curso de graduação em engenharia mecânica, tá? E ela é uma das responsáveis por uma competência específica do curso. Ela busca ajudar, né, no processo de desenvolvimento de projetar produtos, processos e sistemas relacionados à engenharia mecânica e áreas afins, considerando a viabilidade técnica, econômica, o compromisso ético e socioambiental, de forma cooperativa e com rigor e precisão técnica. Então, isso é uma competência, algo bastante complexo, né? Para a disciplina, a gente tem um resultado de aprendizagem um pouco mais focado na atividade da disciplina, que é desenvolver um projeto documental de refrigeração e climatização, atendendo demandas e restrições e demonstrando rigor técnico, além do comportamento colaborativo em equipe. Então, isso já é dentro da disciplina. Para que isso fosse possível, né, uma das metodologias que a gente utiliza na disciplina é o Project Based Learning. Então, a gente tem um projeto que guia a disciplina como um todo, né? E dentro desse projeto a gente trata de vários assuntos, né? Técnicos da disciplina, mas também comportamentais. Então, nós vamos passar pelo projeto informacional, preliminar, projeto final, né? E isso envolve a atividade em equipe, né? E essa equipe precisa demonstrar que ela passou por essas etapas do projeto. Ela vai precisar descrever as características desse ambiente que eles vão climatizar, né? Isso tudo faz parte do projeto informacional. E depois do projeto preliminar, eles precisam se aprofundar nos quesitos técnicos específicos que a disciplina exige, né? Então, eu tenho todo um trabalho de conceitos, né? E, ao final, né, essa equipe precisa apresentar, além dessa parte técnica, também propostas comerciais, né? Como que ele apresentaria esse resultado para um cliente final. Então, a gente tenta buscar aí simular, vamos dizer assim, uma situação real desse profissional que vai para o mercado dentro de em torno de um ano, né? Ele está no 8º período, mais um ano ele está no mercado. Bom, qual é o problema? O problema é conseguir avaliar projetos de engenharia, né? Aí que está o nosso problema maior quando a gente fala aí da disciplina em especial, né? Então, eu preciso fazer uma avaliação dos projetos, né? E é aqui que a gente vai trabalhar, né, com essa ferramenta. Então, a equipe, primeiro ela vai desenvolver esse projeto, mas a equipe precisa avaliar o projeto dos seus pares. É uma metodologia que eu tenho usado, que é a avaliação por competência, mas uma avaliação por pares. Então, a equipe fez lá o seu projeto e, ao final da disciplina, ela vai receber um projeto documental que precisa ser avaliado. Então, ela vai olhar segundo critérios, se a equipe, vamos dizer assim, o par, né, se uma outra equipe, ela conseguiu atender as demandas, se as restrições foram consideradas, se os memoriais de cálculo estão corretos, se os orçamentos feitos são adequados. Então, essa é a parte técnica do projeto, né? Eu também faço essa avaliação como professor da disciplina, mas a equipe vai avaliar uma outra equipe. Só que não basta a parte técnica. A gente está fazendo uma avaliação por competência. Então, além da parte de conteúdos, vamos chamar assim, né?
eu preciso avaliar outros aspectos, né? Nesse caso, eu vou avaliar como que foi o processo de trabalho em equipe. Houve colaboração dentro das equipes? A linguagem que o documento foi escrito está adequado para uma linguagem de trabalho profissional? Ele poderia entregar isso no mercado? Ou ele é uma linguagem muito acadêmica, muito conteudista, né? Enfim, ele está fazendo um trabalho que tem um aspecto profissional. Aspectos legais, né, foram considerados na proposta comercial, ou seja, até que ponto ele está assumindo responsabilidades que é desse profissional e outras que não é desse profissional, né? Deixando muito aberto, né? A gente trabalha aqui com um termo de competência, onde ele tem que saber a parte conceitual, né, que a gente chama de saber, tem que saber ser e tem que saber agir. Então, ele tem que conhecer a parte conceitual, ele tem que ter domínio das atitudes que ele precisa fazer e da maneira como ele age de acordo com as condições onde ele está exposto. Então, tudo isso compõe aí o que a gente chama de competência. Então, é uma avaliação bem mais complexa de ser feita, e exige bem mais do professor na hora que ele planeja essa avaliação. E aí, então, o processo da avaliação, então, ele não envolve apenas a habilidade do estudante em elaborar projeto. Essa é uma das partes, mas ela também abarca, né, a avaliação de projetos criados pelos colegas. Então, isso faz com que a equipe, na hora que ela está avaliando um trabalho feito por outros, ela tem que ter capacidade crítica, ela tem que conseguir fazer uma avaliação se o outro trabalho está adequado. Como é que eu faço a abordagem disso, né? Como é que a gente trabalha isso? Então, tem a elaboração do projeto, que é uma elaboração em grupo, as entregas, obviamente, a gente usa o Canvas aqui na universidade, então a sala ali dentro da sala, eles postam todas as etapas do projeto, e esse trabalho, ele, então, é avaliado. Ele é avaliado por meio de uma ferramenta digital. Eu uso o Socrative, né? Poderia ser outro dispositivo digital, eu acabei escolhendo o Socrative, tive algumas facilidades com ele, até hoje tem suprido as minhas necessidades para essa atividade. 2 minutos. Qual é a vantagem dessa ferramenta? É que, ao final, a gente consegue ter um mapa das respostas. Tendo esse mapa, como que ele é feito, né? Tem uma rubrica, né? O estudante, ele segue uma rubrica, que é a mesma que eu sigo, e aí a gente faz uma pontuação. Tem a pontuação da parte do estudante e tem a pontuação da parte da avaliação do estudante. É muito importante que a gente ressalte que não é o estudante que dá nota para o estudante. O estudante faz a avaliação. Quem pontua sou eu. Então, eu vou analisar a nota feita pela equipe e como que a outra equipe está conseguindo fazer essas avaliações. Então, existe um critério de notas para isso, tá? Os resultados é que passa a ser uma avaliação bem mais assertiva, o processo ele fica mais impessoal, porque tem uma rubrica, oportuniza a reflexão do trabalho feito pelos demais, né? Reforça conceitos, coloca o estudante em posição crítica e oportuniza momento de troca de aprendizagem. Além disso, a ferramenta nos ajuda em termos de velocidade, porque o tempo de correção é bastante rápido. Eu posso fazer cruzamento de dados entre equipes, ajuda no feedback. O uso de rubricas no Socrative guiou as avaliações, foi fantástico o processo. E permitiu discussões durante as correções, né? E, ao fazer isso com outra equipe, o estudante também percebe os problemas que ele cometeu no projeto dele. Isso facilita o meu trabalho de feedback com essas equipes. Basicamente, é isso que eu tinha para apresentar. Agradeço aí a oportunidade. Muito obrigada, Luiz. Algum comentário, gente? Vocês querem... eu não era a pessoa que era para estar nessa sala, tá? A professora não ingressou, então deixa eu deixar bem claro. As minhas áreas não são essas, então... Né? Mas aí, assim, a professora teve um problema de conexão, por isso que eu acabei entrando aqui de suporte. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma observação?
Você quer fazer mais algum complemento, Luiz? Eu acho que não, acho que é só a oportunidade, né, de colocar isso para os demais. Acho que é muito, muito bacana isso. Obrigado mesmo. Então, aí eu vou fazer um comentário, que é uma coisa que eu sei. Eu sei que aí a PUC do Paraná tem um trabalho excelente, né? Eu já vi algumas coisas, eu tenho algumas publicações que vocês fazem nessa área de inovação. Eu meio que acompanho, não de uma área específica, mas no geral, né? Tenho contato com alguns professores daí, então é muito legal o trabalho que vocês fazem, tá bom? Muito obrigada pela apresentação. E aí vamos para o Cláudio. Cláudio? Oi, professora. Está ouvindo? Estou ouvindo. Você pode abrir a sua câmera? Claro, posso sim. Pronto. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Você pode fazer a sua... Tudo bem. projetar o seu material, que aí eu coloco... começo aqui na hora que entrar. Deixa eu ver se tem algum outro microfone aberto. Não, está tudo ok. Está entrando aqui, ainda não está no modo apresentação. Ok, modo apresentação. 15 minutos para apresentar, 15 minutos para finalizar, mas a gente tem tempo, então a gente pode ainda trabalhar um pouquinho com mais calma, tá bom? Pode ir. Pode abrir o seu microfone? Está ouvindo? Agora sim. Oi, oi, oi. Não estão ouvindo? Está ouvindo? Beleza. Estamos Então, ouvindo sim, Cláudio, vou pode ir. começar. Ok, então. Acompanhando aqui. Boa tarde a todos. Eu me chamo Cláudio Rabelo dos Santos Neto. Esse trabalho foi em conjunto com a doutora Tayana Duarte. E nós vamos falar hoje sobre o uso do microscópio com câmera acoplada em aulas de laboratório de histologia. Isso no contexto de metodologia ativa de aprendizado. Tá? A primeira coisa que a gente pensa quando está trabalhando nesse contexto ativo e pensa em disciplinas, o porquê trabalhar com a histologia, a metodologia ativa. Né? A histologia, ela é uma ciência que proporciona um aprendizado e uma organização das células do tecido. Por meio da histologia que a gente consegue, então, observar tecidos bem preservados através de corte e através de coloração. Tá? Toda essa dinâmica de observação, ela ocorre através, basicamente, de dois sentidos. O primeiro, através dos livros, né? Então, temos aí livros clássicos para a nossa observação que os alunos sempre utilizam nos laboratórios, além de usar o microscópio com lâmina, né? E histologia é um item extremamente importante porque ele é um eixo estruturante dentro do currículo, principalmente dentro da área de saúde, tá? No nosso contexto aqui, medicina. Esse contexto de medicina, as observações histológicas, elas foram melhorando ao longo do tempo. Por quê? Com a mudança dos materiais, a gente foi vendo, então, melhorias nas técnicas histológicas, tanto no preparo de material, quanto na própria técnica de visualização. Então, hoje, nós temos microscópios que têm câmeras acopladas, a gente consegue ver foco estendido. Então, anteriormente, o que nós víamos era muito o aluno observava o corte, ele tinha que ficar mexendo no micrômetro para olhar a lâmina do corte,
E hoje não, hoje a gente já tem acesso a materiais que você pode ver em Full HD a imagem, tá? Os cortes histológicos. Só que a interpretação da imagem, ela é uma tarefa que ela precisa, primeiro, do domínio e do reconhecimento das estruturas. E isso a gente sabe que os nossos alunos, eles têm uma séria dificuldade, né? Então, quase sempre é aquela situação, livro aberto, microscópio do lado, e o aluno tenta, nesse caso, aumentar a sua visibilidade dentro da disciplina. Essa possibilidade de uso do microscópio, quando a gente traz para o contexto da área de saúde, ele é excelente porque o aluno ele vê uma prática na qual ele utiliza um equipamento que ele não é familiarizado, que é o microscópio, ele senta na frente dele, puxa a lâmina e ele começa ali a identificar estruturas. Só que qual que é o grande problema disso? É a própria realidade, né? A gente vai ter instituições que você vai ter o microscópio e vai ter um laminário muito bom, então todas as aulas você vai ter essa presença das lâminas, e outras instituições que não. Outras instituições a gente vai usar o modelo de tecnologia, na qual hoje a gente está utilizando microscópios virtuais. Então você, na ausência das lâminas, começa a utilizar modelos digitais. Qual que é o grande problema nisso? O grande problema é que o aluno, às vezes, ele fica um pouco frustrado, porque ele vai para o laboratório pensando em literalmente ir com a mão na massa, trabalhar com o microscópio e com as lâminas, e ele se depara com o computador. E aí acaba toda aquela emoção que ele teria em observar um material. Tá? Só que a tecnologia, ela não é pensando naquela questão de eu não tenho o material físico, eu vou usar só o computador. Não. Eu penso que quando a gente tem um eixo estruturante como histologia, que é uma disciplina que ela não é tão intuitiva, nós podemos utilizar o recurso tecnológico como uma ferramenta para aumentar a interação entre o professor, o aluno e o material, tá? Porque o computador e os softwares, eles vão te melhorar a percepção dos cortes histológicos, né? Só que a grande demanda, quando você vê um corte histológico dentro de um laboratório, tá, o professor está ali, eu estou aqui, como que eu vou aprender? Então, geralmente, esse impacto de como eu vou aprender dentro das aulas de histologia, o professor ele vai lá, fala alguma coisa, só que a gente está dentro de uma metodologia ativa de ensino. Né? Então, dentro de uma metodologia ativa de ensino, o que é, de fato, um bom professor? Quando a gente pensa nessa pergunta, a resposta mais óbvia vai ser o quê? É um professor que tem conhecimento na área da disciplina lecionada e que esse professor ele tem uma grande habilidade de oratória. Tá? Hoje, isso é suficiente para ser considerado um bom professor? Principalmente na metodologia ativa, não. Por quê? Os nossos alunos hoje eles chegam com uma bagagem de conhecimento muito grande, né? E às vezes eles já têm um grande conhecimento prévio, ou ele já buscar bastante, ou por ele ter feito uma graduação anterior. Então, a habilidade a mais que o professor precisa é o conhecimento da cybercultura, né? Conhecimento de tecnologias digitais que vão auxiliar o professor a maximizar a passagem de conhecimento para o aluno. Tá? Essa passagem de conhecimento, no método que nós utilizamos, é através do ensino híbrido. Tá? Então, nós vamos utilizar tanto o material de forma física, quanto o meio eletrônico. Tá? Porque o nosso aluno, a todo momento, ele aprende sozinho. Né? Ao longo da vida, ele passa o tempo todo aprendendo de forma sozinha. Então, esse modelo híbrido de ensino, ele coloca uma atividade presencial mais uma atividade online que vai facilitar e muito o aprendizado. Tá? Então, a gente vai colocar
a parte boa dos dois mundos. A gente vai trazer a parte que faz com que o aluno fique encantado com a tecnologia online e a parte que encanta dentro da sala de aula. Tá? Nosso trabalho foi desenvolvido, então, na Itepac Itacoatiara, tá? Localizada no estado do Amazonas, dentro da disciplina SOI, no laboratório de multiestação 1. Como que nós funcionamos? Basicamente, de 3 modos. O primeiro modo é o jeito tradicional, usando a lâmina e o microscópio. O segundo, utilizando o microscópio com uma câmera acoplada nele, e esse material ele é retransmitido para um data show. E o terceiro modo é utilizando uma televisão com o software eletrônico. E aí a gente utiliza o híbrido e a prática. Mas o que tem isso de novo? Porque até agora eu não falei nenhuma novidade. Tá? O que a gente tem de novo é, quando a gente entra no laboratório, a gente se depara com essa cena típica de laboratório. Mas o que a gente tem de novo? A gente tem de novo os equipamentos que podem nos fornecer uma atividade prática muito grande de ganho para os alunos. O aluno ele está observando aqui, ao mesmo tempo, o professor, no seu próprio microscópio, está colocando a atividade com a própria visualização e a visualização dos alunos projetada. Então, o aluno ele consegue matar a dúvida dele, observando em tempo real o que o professor está observando, e nem sempre as lâminas elas estão ou bem montadas ou com a mesma coloração. E aí, nesse caso, nós vamos aqui para a televisão, e nesse caso a gente está usando um software chamado Stolos Guide. E aí no Stolos Guide nós podemos ver a mesma estrutura com coloração diferente, e o que acontece muito dentro do contexto da histologia. Muitas vezes o que vai acontecer é que o aluno vê uma imagem, o livro coloca uma outra imagem, e o que a gente consegue ver através de sites é a imagem recuperada do livro. E aí a gente consegue demonstrar na televisão o que ele está vendo em tempo real. E isso facilita muito o aprendizado do aluno. Tá? Porque a histologia ela é de difícil instrumentalização. Então, quando a gente coloca uma transmissão em tempo real, você tem a oportunidade de visualizar a mesma estrutura, colocar os tipos celulares diferentes, mostrar os tecidos diferentes, e muitas das vezes o aluno levanta, ele vai lá e começa a participar ativamente do processo de aprendizado. Tá? Por quê? A gente tem que se lembrar que sempre o processo de aprendizado, quase sempre na histologia, o professor ele pede para desenhar. E o que acontece? Você sempre espera que ele faça um desenho muito parecido com a realidade, mas o desenho que ele faz é totalmente diferente. E isso ele não ganha nada. O que ele ganha é através do reconhecimento de estruturas. Esse reconhecimento de estruturas ele só consegue se ele tiver a curiosidade de ele mesmo procurar as estruturas com o livro e olhando o site ao mesmo tempo. O professor ele está ali como um cara que tira a dúvida do aluno e vai possibilitar maximizar o conhecimento dele. Tá? Isso, então, faz com que a gente consiga ter o melhor dos dois mundos. A gente tenha um professor que esteja ali para tirar as dúvidas do aluno, e o aluno sozinho ele vai conseguir entrar no site, observar e, ao mesmo tempo, verificar no corte histológico que ele está observando, tirar as dúvidas com o professor. Então, essa modelagem híbrida, ela atenta para uma melhoria do ensino. Isso vai fazer com que o aluno dentro do laboratório ele tenha uma maior independência, uma maior autonomia e uma maior liberdade para o ganho do conhecimento. E o que a gente verifica aqui na instituição é que realmente os alunos eles conseguem ganhar essa autonomia na aula de histologia, que é uma aula que, a princípio, existe uma barreira para o processo de aprendizado. Então, esse processo de aprendizado, ele faz com que o aluno interaja de uma forma organizacional, e ele consegue interagir tanto com os colegas quanto com o docente, enriquecendo
é a sua experiência de aprendizado, e o uso de tecnologia, ele não vai substituir a prática de laboratório. Pelo contrário, o uso da tecnologia, ele está ali para agregar no laboratório e estimular que o aluno maximize o seu processo de aprendizado dentro desse contexto. Ok? Agradeço aqui ao Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente do ITEPAC Taquatiara, ao ITEPAC Taquatiara. Muito obrigado. Muito bem. Tempo cumprido com precisão. Faltava 1 minuto e meio. Bom, algum comentário, gente? Alguma observação? Alguém quer fazer algum adendo? Ok? Gente, então eu vou dar 2 recados importantes. A gente tem mais trabalhos nessa sala, mas os professores ainda não entraram. Tá? Eles podem estar com algum problema de conexão ou com sala de aula e vão entrar só nos minutos finais. Então, eu vou ficar aqui aguardando, mas vocês estão livres, nós temos ainda mais 1 hora e pouco dessa sala aberta. Não esqueçam de assinar a lista de presença, que ela é fundamental aí para a gente poder ter, no final, o certificado de apresentação de trabalho e de participação no evento também, tá bom? Então, é isso, vocês fiquem à vontade, de acordo com o que vocês preferirem, porque eu vou ficar aqui aguardando os outros professores. Nesse caso, Fátima, eu vou pedir licença, eu vou à vontade. Atividade, tá bom? Agradeço a vocês aí, a organização toda, tá? Obrigado, parabéns, professor Cláudio, pela apresentação também. Bom trabalho aí, Luiz. E aí, agora vocês podem ficar à vontade, tá bom? Ok, professora. Eu vou parar de gravar. Só. Oi, você está me ouvindo? Tô te ouvindo, sim. Oi, Fátima, desculpa, agora que eu consegui entrar, não estava conseguindo. Não, sem problemas, a gente ia ficar até o final, é que faltou um outro trabalho, e aí a gente acabou, os outros trabalhos apresentaram mais cedo, e aí o pessoal saiu dos que tinham apresentado, e eu fiquei te esperando, sem nenhum problema. Ah, desculpa Tá? mesmo, O nosso porque... horário vai até às 18h15, então até lá, até às 18 horas, a sala estaria aberta, não se preocupe. Ah, então... Então, se você quiser... eu vou te dar só as regrinhas do jogo. Você tem 20 minutos para apresentar, né? Como a gente já não tem mais ninguém aqui, a gente não vai ter debate. Nossa, que coisa estranha. Pois é, porque o pessoal acabou saindo, porque professor tinha que dar aula, né? Eu também tenho aula daqui a pouco, inclusive, às 7 horas, mas aí eu tenho que sair às 6h30 no máximo. Pois é, então, os 2 professores que apresentaram tinham aula agora às 18, então, eles terminaram de apresentar e já saíram, né? Então, não tem problema. A gente você pode apresentar simplesmente para a gente marcar a sua apresentação. Você é de que área, Edival? A minha área mesmo é física, né? Mas eu trabalho em cursos de engenharia no Unisalesiano, em Araçatuba. Você é do Unisalesiano? Você conhece aqui? Conheço e conheço muito bem o seu reitor, pró-reitor aí, acadêmico. O André. O André. O André. Eu trabalhei 21 anos no Unisal.
Ah, lá em Lorena? Em Lorena, eu moro em Lorena, eu estou falando de Lorena. Eu trabalhei Ah, 21 anos no Unisal, né? olha O só, consórcio começou no Unisal. foi, então, eu estive aí em 2016. Meu pai faleceu esse ano e eu fui justamente fazer o curso de metodologias ativas. Fui Ah, eu e um eu colega. com certeza nos conhecemos aqui, porque eu coordeno o Foi. STEM desde o começo do STEM, então eu estou Ah, em então, todas as formações desde 2014. então, com certeza você estava aí, com Estava, com certeza. certeza, sim. Então, se quiser fazer a sua apresentação, só para eu poder gravar, ela ficar aqui gravada e registrada, tá bom? Certo. Pode Deixa, compartilhar. deixa eu te perguntar, porque eu não sou muito acostumado com usar o Zoom, não, tá? Então, você Tá. vai ter que... eu queria mostrar, na verdade, um vídeo. Aliás, eu queria falar, eu não vou demorar muito, é assim, eu quero apresentar o projeto através de um vídeo que eu preparei. Aliás, de dois vídeos, basicamente, que estão no meu canal no YouTube, né? Como que eu faria para Você abre o você... seu canal no YouTube, abre o vídeo aí no seu computador, aí vai em Ah, compartilhar a tela, ele deve entrar e a gente vai tentando aqui. Qualquer coisa, se a gente não conseguir, eu peço hum, ajuda para os universitários. tá bem. Então, peraí, que eu já vou pegar o vídeo aqui. Eu até preparei o vídeo para isso, Deixa ele especificamente porque abertinho. é que eu achei mais fácil mostrar na forma de um vídeo do que ficar falando, do que ficar teorizando muito, né? Achei mais prático assim. Deixa eu pegar aqui, peraí. E você é de que área? Eu sou da área eu, na verdade, coordenei a vida inteira aqui em Lorena o curso de turismo, mas Certo. também fui coordenadora da pós-graduação Lato Sensu e da extensão. Ah, nossa, puxa vida, hein? Parabéns, né? Realmente é uma área que a gente precisa aqui em Araçatuba implementar bastante em relação ao que a gente tem hoje, né? Bom, tá aqui então o vídeo. Aí vai em Bom, compartilhar a tela, ele deve aparecer aí quando você abrir com compartilhar, deve aparecer então, uma das janelas. então espera só um pouquinho, calma aí. Compartilhar, deixa eu ver aqui. No rodapé, compartilhar tela ou share screen. Eu não sei se o teu está em português ou está em inglês. Tá, share screen, tá. Aí eu pego onde vai estar o vídeo, né? Onde vai estar o É, YouTube aqui no caso. Deixa eu ver onde que ele vai estar. Não estou achando. ele vai te Achei. pedir, achou? Isso, achei. Entra e ele vai te pedir, está entrando aqui. Entrou, ok. Isso. Eu já vou colocar o vídeo, então. Posso? Vou colocar Pode já? colocar. Bom, então, muito boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer a presença da Fátima, que graciosamente está me auxiliando aqui. E vamos lá, o assunto. Bom, o assunto é o seguinte: o assunto trata do desenvolvimento de uma tecnologia, aliás, não bem do desenvolvimento, mas essa tecnologia já existe há muitos anos. Mas é uma tecnologia chamada Clinostat, ou Clinostato, ou Random Position Machine, que basicamente é assim, qual é o problema principal? Desenvolver tecnologias que possam simular um ambiente de microgravidade semelhante ao que ocorre no espaço ou o que acontece na Estação Internacional Espacial. Por que isso? Porque nas diversas missões aí que a NASA desenvolveu, eles perceberam que os astronautas, quando retornavam, apresentavam aí diversos problemas de saúde, como, por exemplo, descalcificação, vitiligo. O próprio Marcos Pontes relata que ele teve vitiligo, teve astronauta que teve até câncer, né? Bom, e aí, então, a preocupação foi entender o que acontecia com o corpo humano quando os astronautas ficavam por alguns dias, né, ou mais tempo, num ambiente com a gravidade baixa. E aí, inicialmente, foram feitos experimentos com plantas e tal, né? E, resumindo, o que ocorreu foi que percebeu-se que, em algumas situações biológicas, quando você conseguia produzir um ambiente de microgravidade, você até induzia alguns efeitos, entre aspas, positivos, como no caso de algumas plantas,
que submetida a um campo gravitacional bastante pequeno em relação ao G, né, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, afetava o crescimento da planta, afetava todo o desenvolvimento biológico dela, né? E aí, então, pensou-se, por que não aplicar essa tecnologia para se estudar fármacos, né? Por que não usar essa tecnologia, por exemplo, para estudar medicamentos, né, que possam ser eventualmente utilizados para a saúde humana? Então, esse trabalho mostra justamente isso, que é o desenvolvimento, né, de um aparelho com essa finalidade. Então, é isso que eu vou mostrar. Bom, esse é um desses projetos, o primeiro que nós iniciamos, ele começou em 2014 para 2015. É esse vídeo que eu vou mostrar agora. Então, esse projeto, que se chamava Clinostat 3D Center, né? Ele foi desenvolvido por um estudante na época de engenharia da computação, que é o Crisma, que consistiu de desenvolver esse aparelho aí que nós estamos vendo. Então, ele basicamente é um giroscópio, já vamos ter um vídeo. Ele é um giroscópio onde você tem ali no centro a amostra biológica, né? Deixa eu pausar um pouco o vídeo. Então, veja bem, aqui no centro do equipamento, você coloca, então, uma amostra biológica, que pode ser, por exemplo, uma cultura de células, uma cultura de bactérias, um fármaco, um medicamento, né? E aí, com essa baixa rotação, é importante dizer o seguinte, que a rotação que o equipamento executa, ela tem um valor médio que é calculado, que é em torno de 2 a 30, 40 RPMs, porque acima desse valor já começa a induzir efeitos de aceleração centrífuga, tal, que não é interessante, porque começa já a afetar ali a célula, né? Bom, então, esse trabalho que nós estamos vendo foi um trabalho que o estudante teve como principal objetivo desenvolver um software, na verdade, não foi o equipamento em si. Mas acabou que ele iniciou, né, a construção desse aparelho aí na forma de um protótipo, né? Mas depois acabou não dando certo, porque não deu tempo dele terminar o protótipo, e aí ele concluiu o trabalho, né, desenvolvendo um simulador do que seria o aparelho físico, né? Então, esse foi o primeiro. Então, esse foi o primeiro trabalho. E interessante que esse aparelho, né, da maneira como ele está nesse vídeo aí, ele é um equipamento bem sofisticado. Bom, aí, alguns anos depois, acho que 3 anos depois, um grupo de alunos desenvolveu, aí sim, fisicamente falando, né, um protótipo físico mesmo, que é esse que nós estamos vendo nessa foto aqui. Só que, na verdade, desde o início, então aqui tem algumas imagens do aparelho, né? Desde o início, a nossa preocupação era que esse aparelho fosse um aparelho de baixo custo, fácil de ser construído, né? Então, naquele anterior, a gente priorizou que ele fosse feito em impressora 3D e tal, né? E esse modelinho que nós estamos vendo aí, dá para perceber que ele foi feito com cano de PVC mesmo, porque a ideia era simplificar o máximo possível, porque normalmente esses aparelhos são um tanto quanto caros, né? Caros, eu vou dizer assim, por exemplo, para você comprar um desses, para você importar um desse, a gente não gasta menos que R$50 mil, né? Bom, então esse equipamento foi desenvolvido, tudo, né? E nós, inclusive, desenvolvemos algumas partes eletrônicas, então, que nós estamos vendo aqui, seria como se fosse um computador, digamos, né? Para que ele controlasse os motores ali do equipamento. Então, essa unidade que nós estamos vendo aí, ela tem essa finalidade. Aqui o circuito eletrônico, né? Desse equipamento, né? Que inclusive foi um colega nosso da área de eletrônica que desenvolveu, e um aluno desenvolveu o aparelho.
Outro equipamento que nós desenvolvemos para controle aí do equipamento, né, está nessa imagem que nós estamos vendo, que já comportaria um uso mais industrial. E um terceiro aparelho foi esse equipamento que nós estamos vendo na imagem aqui, que já tem um formato diferente, porque a ideia aqui era que esse equipamento, que é uma caixa mais ou menos de uns 50 por 50, uns 30 de profundidade, fosse utilizado em aulas, né, em aulas de engenharia. Então, por isso que ele tem esses cabos aqui, esses conectores, para que os alunos pudessem realizar experimentos, né, ali na parte de eletrônica. Então, veja bem, nós tínhamos uma preocupação, duas preocupações. A pesquisa técnica e científica com o aparelho e a parte pedagógica também, que seria utilizar o equipamento em aulas, né? Bom, e aí um outro aluno, né, da engenharia mecânica desenvolveu esse outro modelo aqui, e esse modelo ele tem uma diferença porque ele só trabalha no plano bidimensional, né? Bom, aqui apenas esse é um artigo que a gente está submetendo para publicação, né? Mas era só um resumo. E agora eu quero apresentar a versão mais recente do equipamento. Deixa eu colocar agora aqui. Então, o que ocorreu? Há 2 anos atrás, nós fizemos uma palestra num evento do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, justamente falando, né, desse nosso trabalho e tal. E aí, após esse evento, nós tivemos um pesquisador da UFRJ que está realizando um pós-doutorado, o Christian Ferreira. O Christian, ele se interessou pelo equipamento, e aí nós fizemos uma parceria e ele está desenvolvendo, ele vai iniciar o trabalho de coleta de dados dele usando esse equipamento que eu vou mostrar agora. Então, veja bem, esse equipamento é um equipamento aparentemente fácil de construir, mas ele tem uma série de complexidades aí que eu não vou comentar agora, né? Mas que não é tão simples assim. Depois eu vou colocar um outro vídeo de um equipamento feito por uma empresa austríaca, e que, inclusive, eles já até realizaram experimentos na Estação Espacial Internacional. Então, esse que nós estamos vendo aqui. Então, veja bem, ele foi feito todo em metal, mas a nossa intenção é construí-lo em material plástico. Então, ele registra a rotação, né, o RPM, e quantos ciclos que o aparelho executa, porque normalmente esse equipamento ele fica dentro de uma estufa, onde ali o cientista vai realizar o experimento, mas isso fica por vários dias, né? Ele pode ficar aí uma semana, tal, né? Então, é interessante que alguns registros a gente consiga ter, né? Então, ele consegue registrar a quantidade de ciclos e consegue registrar a RPM. E essa RPM, que são as rotações por minuto, eu consigo diminuir ou aumentar também, né? A gente também tem o controle, a gente consegue ter o controle da umidade, da temperatura, né? Então, nesse caso aqui, a gente projetou o aparelho justamente para esse tipo de recipiente que nós estamos vendo aí, que são as garrafas específicas para estudos biológicos, né? Essa garrafa ela é utilizada em estudos de laboratório e ela tem toda o tamanho, né? As dimensões ali já adequadas, e a gente desenvolveu ali o suporte específico para duas dessas garrafas, né? Então, esse giro que nós estamos vendo, ele pode ser alterado de qualquer maneira. Eu posso aumentar ou diminuir, né, o giro num desses eixos aí, porque nós temos dois motores, e esses motores podem trabalhar com velocidades diferentes, assim como a sequência também, a sequência do giro, ou melhor dizendo, o sentido, né? O sentido de rotação eu posso alterar. Na verdade, a gente pode desenvolver várias configurações para operação desse aparelho.
Bom, então agora eu só vou colocar para fechar um equipamento que a gente tem por uma empresa chamada Yuri. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Então, esse equipamento que nós vamos ver aqui, ele é vendido, né? Ele é vendido por uma empresa austríaca que ela se iniciou a partir de alguma parceria com a Airbus. Airbus é a fabricante aí de aviões, de foguetes, né? Então, esse aparelho que nós estamos vendo é um aparelho igualzinho o nosso, praticamente. Lógico que a parte mecânica dele é diferente, mas o funcionamento basicamente é o mesmo, né? E esse equipamento ele foi utilizado para algumas pesquisas conduzidas aí pela Agência Espacial Europeia. Bom, agora eu só vou terminar a minha apresentação só falando então como que está o andamento da pesquisa. Então, nesse atual momento, né, deixa eu tirar então aqui o vídeo, acho que eu já posso acessar o compartilhamento, né? Como que eu faço aqui? Estou meio perdido aqui na tela, desculpa, Fátima. Eu não estou te ouvindo. Espera aí que eu paro o seu compartilhamento aqui. Espera um pouquinho. Você consegue? Tá. Consigo. Pronto. Tá bem. Obrigado. Então, como que está o andamento dessa pesquisa nesse momento? O andamento está da seguinte maneira. O Christian, que é o biólogo que está realizando o pós-doutorado, ele recebeu esse aparelho, só que a gente teve um problema ali de funcionamento e vamos precisar fazer uns ajustes, mas isso é coisa bastante simples, né? Então, ele deverá fazer essa coleta de dados aí, e ele tem também uma parceria que ele fez com o pessoal, acho que de São Carlos, né? Para levantamento de alguns dados biológicos envolvendo o balão atmosférico e tal, né? E o que a gente conseguiu, isso também vai ser muito importante, é uma parceria internacional com a doutora Thais Russomano, através de uma instituição que justamente trabalha com a pesquisa de microgravidade, né? A Thais Russomano, ela atuava como pesquisadora do laboratório chamado Microgi. Microgi é um laboratório que é localizado lá na PUC do Rio Grande do Sul, e nós fizemos um convênio com eles na época, né? E hoje ela saiu já lá da PUC e ela está na Inova Space, que é uma entidade de pesquisa científica, né, que reúne aí vários pesquisadores. E qual será aí o nosso trabalho com ela? A gente vai enviar um aparelho desse para realizar testes, né, que a gente chama de validação. A validação, ela envolve você realizar ali vários ensaios para ver como que o aparelho está se comportando em termos aí de diminuição do campo gravitacional, porque a finalidade do equipamento é justamente simular um ambiente de microgravidade, né? Então, a gente vai realizar essa parceria com eles, né? E basicamente é isso. E a gente depois espera que a gente consiga desenvolver essa pesquisa também aqui no Unisalesiano em Araçatuba, né? Porque o problema é que a gente está trabalhando com uma área que tem pouca gente no Brasil que mexe com isso. Aqui no Brasil, até então, a única entidade que nós temos informação que trabalha com isso é o laboratório, justamente o laboratório lá da PUC do Rio Grande do Sul, não é? E só, né? E agora a gente está aí com essa parceria com o Christian, né, lá da UFRJ, é uma bolsa de pós-doutorado, e estamos esperando que tenhamos aí bons frutos disso, né? Aliás, até agradeço aqui ao Christian, né, e pela disponibilidade de fazer essa pesquisa, porque vai ser com isso que a gente vai
aí tentar depois fazer outras parcerias. Nós, em 2020, no ano da pandemia, nós fomos procurados por uma universidade do Canadá que justamente queria desenvolver um equipamento nessa área aí, né? É uma competição internacional de microbiologia, de biologia sintética, né? E eles conseguiram fazer um aparelho desse também. Então, assim, na verdade, existem poucas empresas no mundo que fabricam aparelhos desse tipo aí, e existem algumas universidades que desenvolvem o equipamento mais a nível experimental mesmo, a nível de pesquisa, como nós estamos fazendo, né? A nossa intenção também seria a chegar a um ponto, né, até de patentear alguma coisa em relação a esse aparelho, né? Na verdade, ele já está em domínio público, não é? A gente precisaria ter alguma inovação tecnológica para ter uma reivindicação de patente, né? Bom, então é isso, e a gente agradece, né? E veja bem, a nossa intenção foi justamente de mostrar como que um projeto desse nasceu ali no contexto de uma disciplina que nós trabalhávamos, né? Com os cursos de engenharia mecatrônica, mecânica, elétrica e computação, e depois demos continuidade a isso, né, principalmente com alunos da engenharia mecânica, e esse protótipo aí ele foi desenvolvido justamente por um ex-aluno nosso, que a gente também o orientou aí no seu TCC, e hoje eu tenho um aluno da engenharia mecânica envolvido nesse trabalho, e nós tivemos até o ano passado uma estudante, né, do curso de farmácia, e também uma colega, a professora Eliane Cervelati, que ela é bióloga, doutora em biologia, que também está participando conosco aí, junto, né, desse trabalho. Bom, então é isso. Muito isso, bem. Fátima. Trabalho profundo esse, né? E que vai levar tempo ainda, né, Edival? Ah, sim, e a gente tem muita paciência, porque você desenvolve uma coisa e você, às vezes, não tem certeza se vai dar certo, né? Da maneira como você projetou, não é? Então, infelizmente, não existe muita literatura e não existe muitos equipamentos desse daí para a gente ter como parâmetro, né? Porque quando você tem um aparelho, digamos, que você compra com facilidade, né? E você usa ali como modelo para desenvolver o seu, é mais fácil. Agora, quando você não tem nada, quando você tem que partir quase do zero, é mais complicado. Tanto que a maioria desses aparelhos que a gente vê na internet aí, vídeos e tal, a maioria deles são um tanto quanto diferentes um dos outros, né? O princípio de funcionamento é o mesmo, mas a solução que o pessoal usa é um pouco diferente, né? Porque cada um usa a criatividade da melhor maneira possível, né? Com certeza, com certeza. Mas parabéns pelo trabalho, e é muito legal Obrigado. saber que tem outras instituições aí que se interessaram, Sim. outros professores. Isso vai ganhando corpo e vai dando, né, Sim. estrutura para o projeto. Isso é muito legal. Então, Obrigado, bom trabalho aí para você. Se cruzar com o Muito André no obrigado. corredor, diga que eu mandei um abraço. Com certeza. Tá bom? Mando sim, Falou. Fátima. Muito obrigado. Obrigado, De viu? Um nada, abraço. imagina. Outro. Ah, não esquece de assinar a lista de presença. Peraí, deixa eu colocar ela aqui para você, senão você vai ficar com... Espera aí um minutinho só. Esses vídeos Porque depois ela você agora vai... não aparece para você porque você entrou depois, então ela sumiu aqui do chat. Ah, Peraí. tá. Esse Porque eu vídeo depois coloquei ele... ela em outros momentos, mas aí você preenche Ah, tá ela aí para mim, por favor. A nossa Tá no sala é a Forms. 12. A 12, Tá no né? Forms. É, Tá. 12. A 12, já vou fazer agora. Esse vídeo depois ele fica disponível ou não? Depois ele vai ficar disponível na página do STEM. A Certo. gente vai baixar tudo, vai levar tudo para o YouTube. E aí a gente legal. deixa disponível cada sala no STEM. Isso Certo. demora um pouquinho mais para fazer, porque são 98 salas, mas Deus é pai. Nossa, é verdade. Obrigado. Já estou preenchendo a lista aqui. Imagina. Sala 12, enviar. Pronto, já tá preenchido. Prontinho, Fátima. Ok, muito obrigada. Obrigado viu? Obrigado mesmo, viu? De nada.
Até mais, então. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau.